Oi, eu sou o Guto Vig e esse não é o meu custom shop, porque na verdade eu toco, eu invento moda e os luthiers que se virem para fazer as coisas que eu invento. Meu nome é Guto Vig, eu tenho 40 anos, toco guitarra há 25 e eu comecei na música cedo, eu comecei a música com 12 anos, minha mãe me colocou num conservatório, no Souza Lima, para estudar piano, porque ela queria iniciação musical. Estudei um pouco, mas piano erudito não era a minha praia, parei, larguei o estudo. E aí um tio meu comprou uma guitarra, então eu comecei a estudar violão, por causa da minha mãe, ela tinha também o violão lá, eu peguei o violão dela, comecei a estudar. E aí quando eu fiz 15 anos eu ganhei minha primeira guitarra e fui fazer aula de guitarra. Em 6 meses o bichinho da guitarra já tinha me picado total, assim. E aí eu comecei a ouvir música, nessa mesma época eu comecei a ouvir rock, ouvir pop. E aí eu comecei a descobrir os guitarristas e os instrumentos. Um show do Clapton. Nossa, o Clapton tá tocando uma Stratocaster. Eu arrumava um bico, levantava R$300, ia pra Teodoro correndo. Ah, tenho 300 pau, preciso de uma Stratocaster. Ah, você consegue pegar uma guitarra baratinha assim. E assim foram alguns meses e foram, pelo começo da minha carreira foi esse. Foi juntando instrumento. Acho que eu tinha já umas 10 guitarras em casa. E aí pintou uma banda pra eu tocar. Saí do quarto e começar a tocar com os amigos. E quando eu fui fazer o meu primeiro show, eu descobri que das 10 guitarras que eu tinha em casa, nenhuma funcionava. Metade fazia barulho, a outra metade não afinava. Então eu fui focando, fui trocando os instrumentos devagarinho, fazendo rolo e fui tendo instrumentos melhores, né? Tendo guitarras mais legais. No paralelo a isso, foram pintando muitas bandas diferentes, muitos estilos, né? Fui tocar rock, fui tocar pop, fui tocar funk, fui tocar disco, fui tocar dance, fui acompanhar padre, fui tocar com sertanejo, até que eu caí no mundo country, né? No mundo da guitarra country. E chegou um vocabulário novo, um timbre novo. E quando eu resolvi tocar a guitarra country, eu resolvi que eu tinha que montar uma Telecaster, porque era o instrumento base pro estilo, a referência do estilo, né? E fui tentar estudar essa técnica diferente aí, que foi a técnica da guitarra country. E eu gostei muito disso aí. Eu comecei a me identificar com esse som, com essa técnica de estilo, né? De tocar, com esse sotaque. E aí eu fui cada vez mais deixando os meus outros instrumentos de lado e focando mais na Telecaster. Até que um belo dia eu resolvi que eu queria só usar guitarras Tag. Essa daqui foi um instrumento importante porque eu sempre gostei de técnicas específicas dentro dos gêneros que eu estudei. E a guitarra country ela tem muita coisa, desde tocar até os próprios instrumentos, né? Tem um negócio muito legal chamado B-Bender. Na verdade é uma ferramenta, é uma parte mecânica, né? Uma alavanca que vai enfiada dentro da guitarra, que quando você pendura ela na strap e levanta a correia ou empurra a guitarra para baixo quando você está com a correia colocada, ela dá um bend na corda Si. E isso aí é um negócio bem utilizado lá fora para os guitarristas do estilo que eu toco, mas é um negócio que não era acessível aqui no Brasil, não tinha, né? Então eu fui convencer um amigo meu, Sebastião Novaes, que constrói pedal steels, a desenvolver um B-Bender desse para mim. E aí o primeiro protótipo de B-Bender que ele fez foi esse que está nessa guitarra aqui. Então a gente pegou um instrumento, desmanchou, deixou na mão dele, ele botou um monte de coisa dentro, e aí voltou para mim e eu fui descobrir se a guitarra funcionava ou não, se dava certo essa maluquice.
E deu mais certo do que eu imaginava, deu um trabalhinho para conseguir regular ele, mas virou um acessório que para mim hoje em dia é obrigatório. Eu uso muito isso nas coisas que eu toco, ele virou ele é um sotaque no meu tocar, né? Então essa guitarra foi toda desenvolvida nisso, em cima do B-Bender, em cima da pintura Paisley, em cima de uma elétrica toda customizada, em cima de vários guitarristas que eu fui pesquisar o que eles usavam especificamente. E aí ela virou o meu instrumento principal quando ela ficou pronta. Isso no começo da 2010, 2012 mais ou menos que ela ficou pronta. Eu fiquei tão dependente disso aqui que eu precisei fazer outra igual. Porque se no meio do show misturasse uma corda, eu ia precisar de uma outra guitarra com B-Bender para conseguir tocar minhas músicas. A partir dessa daqui eu fiz uma segunda guitarra com Paisley com B-Bender ali atrás. E eu continuei evoluindo, continuei estudando coisas diferentes. A próxima guitarra diferente que a Loud me fez, não tá aqui infelizmente, mas é uma guitarra barítona. É um instrumento muito interessante, ela também, a minha tinha shape de tele, porque é o que eu gosto. É uma guitarra que tem uma escala comprida e ela tem a afinação 2 tons e meio abaixo, então ela sai de si. E tem uma sonoridade muito legal, o pessoal já usa lá em estúdio, já usa ao vivo, nesse tipo de linguagem que eu toco. E eu me identifiquei, comecei a levar ela para shows também, o pessoal da banda que eu toco gostou, né? Virou meio marca registrada na cavalaria. E então ela passou a integrar aí o meu som. Mas, como a ideia é sempre evoluir, eu queria ter um instrumento onde eu conseguisse condensar essas duas coisas, a barítona e a guitarra com B-Bender, né? E aí surgiu a ideia de fazer um outro instrumento mais específico ainda. E aí começou a odisseia dessa guitarra aqui. Essa guitarra, a Loud batizou ela de Odi-san, nome japonês dela. E ela, na verdade, ela junta tudo que eu tentei fazer para tocar country, eu queria juntar num instrumento. A primeira coisa era juntar uma barítona com uma guitarra normal. Eu tinha dois caminhos, ou eu ia fazer uma guitarra uma tele com 2 braços, ou então eu ia fazer uma com 7. 2 braços ia ficar muito pesado, né? Ia ser um instrumento muito fácil de usar e fazer um show inteiro, né? Até comprei uma de 2 braços para testar, mas não deu certo. Então eu peguei uma 7 cordas, uma guitarra de 7 cordas, e descobri que eu conseguia tocar ela, conseguia tocar o que eu precisava de tocar com a guitarra barítona. E ao mesmo tempo eu tinha o resto da guitarra na mão, eu tinha as 6 cordas da guitarra tradicional. Então a gente fechou o conceito de uma tele de 7 cordas. Obviamente eu já era refém do B-Bender nessa época, então ela ia ter que ter um B-Bender. E já que eu ia inventar a moda, eu ia botar uma guitarra com 7 cordas, nesse meu período de estudo, eu descobri que alguns dos guitarristas usavam ou um bender em outra corda, que era um bender na corda Sol, que eles chamam de G-Bender, ou então tem alguns mais específicos ainda, que eles usam os 2 benders, né? Então eles tinham uma guitarra double bender. Então eu falei, bom, já que eu vou inventar a moda mesmo, então eu já vou botar tudo, né? Depois eu que me vire para aprender a tocar na guitarra. E aí surgiu então, esse foi o conceito dessa guitarra. Então essa é uma tele de 7 cordas com 2 benders. Ela tem o B-Bender que funciona na correia normal, como os B-Benders normais. E ela tem o G-Bender, que é uma segunda alavanca que está aqui, que você puxa, e essa aqui vai preso no cinto. Então quando a gente puxa a guitarra para frente, ela dá um bend de um tom ou de meio tom, do jeito que você quiser regular, na corda Sol. Então, a partir do momento que a gente conseguiu definir o conceito, eu fui descobrir como é que raio que eu ia fazer. Porque essa guitarra, eu pesquisando, mesmo lá fora tal, eu não achei nenhum instrumento que juntasse tudo isso. Eu achei uma guitarra de 7 cordas, eu achei uma B-Bender, eu achei uma guitarra com 2 benders,
mas eu não achei ninguém que tinha enfiado tudo no mesmo instrumento, né? Então, aí foi começar e foram 2 anos até conseguir ter esse instrumento pronto. A gente partiu de um corpo, ele foi inteirinho escavado, essa guitarra é hollow. A captação é uma história à parte muito interessante, porque principalmente este captador de ponte de Telecaster de 7 cordas, ele não existe um captador tradicional, mesmo as marcas famosas lá de fora, Seymour, de Marshall, eu não achei ele pronto. Então eu comecei a pesquisar quem que poderia me ajudar a fazer, e o Érico da Malagoli topou o desafio, ele gostou da ideia. Então a gente mandou imprimir um chassi, o Ricardo Dall'Audi desenvolveu um projeto em 3D. Eu fui fazer uma aula de 3D para conseguir imprimir o chassi dela. O chassi foi pro Érico e ele enrolou esse captador baseado no captador daquela guitarra, que era a minha referência de coisa, um Seymour Duncan, que era a minha referência aí de som country. Bom, quando eu montei esses captadores eu gostei tanto, ficou com um som tão legal, que aí partiu, eu já desisti dos captadores gringos, eu já fui desenvolver um outro caminho, que daqui a pouco eu converso, que é essa guitarra aqui. Então, ela tem captação da Malagoli, toda custom made de 7 cordas. Ela foi o primeiro protótipo no Brasil com os 2 benders, porque até então o Sebastian só tinha encarado a minha invenção de moda de um bender, aí eu falei pra ele, bom, você tá feliz, eu quero com 2. E aí, devagarinho, surgiu ela. Ela tem o conceito é esse, é uma guitarra com trastes de aço inox. Ela tem os dispositivos de drop tuning, que eu já uso nas outras também. Eu consigo baixar a afinação do misão para ré e do cisão para lá, que é pertinente. Ela é uma guitarra que tem uma escala mais comprida do que a escala tradicional de uma Telecaster, justamente porque a barítono é muito mais comprida a escala, então ela tem um meio de caminho. Tem uma elétrica toda customizada que eu montei em cima. Ela usa uma chave de tele de 3 captadores e ela coloca o captador do meio onde eu quiser aqui na ligação de circuito. Usam valores de potenciômetro de volume e tonalidade todos diferentes também, que eu fui descobrindo no caminho. Então foi o surgimento todo da Audison. E foram uns 2 anos entre ela ter a ideia, ela ser construída, ela funcionar, ser finalizada e aí conseguir ter mais uns 6 meses de desenvolvimento até conseguir regular toda a parte de molas internas aqui, etc. Felizmente os meus amigos, eles encaram muito as minhas invenções de moda maluca, né? No primeiro momento eu descabelo todo mundo, porque eu chego pros caras e falo, então tá bom, eu não quero um braço de 6, eu quero um de 7, eu quero uma escala comprida, eu quero inox. Eu virei pro Sebastian e falei, olha, você tava feliz com um bender? Eu preciso de 2. Você vai ter que enfiar 2 molas, 2 sistemas aí dentro. Aí caiu um pouco de cabelo do Sebastian e tal, mas nada que uns 2 meses com a guitarra lá, mais umas 2 ou 3 idas e voltas, aí ele não conseguisse terminar. Ele só me falou que quando ele terminou a operação dela, ele tinha uns 7 kg de ferro jogado do lado da oficina dele. Eu juntei um monte de cacareco aqui, isso aqui tudo pra tua guitarra entrou e saiu. Sempre tem, né? Quando você vai desenvolver um instrumento ou algum aparelho específico, você não tem jeito, você precisa. Ele vai ficar pronto, você vai colocar, e aí você precisa da visão do músico para voltar pro fabricante e falar: olha, legal, mas eu preciso de um parafuso que me dê um stop point de afinação aqui, você precisa dar um jeito de se virar de enfiar aí dentro. Senão eu não vou afinar os bends e não vai dar certo. Mas felizmente todos os meus amigos luthiers e inventores e professores pardais que trabalham comigo, eles sempre conseguiram visualizar essas minhas invenções aí.
encerrou as atividades da Loud, eu fui começar a procurar outras empresas para quem eu pudesse continuar trabalhando e tal. E aí tem um amigo meu chamado Leandro Valzac, que é um amigo de longa data. Ele foi o cara que construiu a minha primeira guitarra custom, a primeira guitarra que eu mandei fazer na vida, deve ter sido em 2000 isso. E eu sempre mantive o contato com ele. Há uns 2 anos atrás eu fui fazer uma visita lá na SGT, que é a fábrica que o Leandro está envolvido hoje em dia. E eu peguei um instrumento, uma Telecaster simples, para fazer um review, o instrumento de entrada deles. E eu achei o instrumento muito legal, instrumento de custo-benefício muito interessante. E aí pintou um projeto diferente com o Leandro, que foi desenvolver esse instrumento aqui, que ele é baseado no instrumento de entrada da SGT, mas com um monte de características particulares que foram todos esses meus 15, 20 anos tocando essas minhas mais de 20 teles que passaram pela minha mão. Então eu tentei colocar nessa guitarra tudo que eu achava de acessório ou de recurso interessante que não tinha numa Telecaster normal, mas pensando sempre como a SGT é uma fábrica, então isso aqui tem uma visão de fábrica, é um instrumento que não podia ser muito complexo de construção, não podia encarecer, né? E ela é uma tele que tem um monte de... Aparentemente é uma guitarra, uma tele normal, né? Mais ou menos normal. Mas ela tem um monte de truquezinhos, de timbre. Ela tem contour no corpo, coisa da época que eu tocava extrato. Então ela tem o da barriga e o armrest, que a gente chama, que é um negócio que fica mais confortável quando a gente toca. Esses captadores aqui, como eu estava contando aqui, a minha experiência com a Malagoli foi tão boa nessa guitarra que surgiu a possibilidade de desenvolver um site de captadores custom, com signature com o meu nome. Então esse captador, por exemplo, ele é um single que tem 3 ímãs de Alnico 2 e 3 ímãs de Alnico 5. Característica de um dos picapes que eu tive, que eu achei muito legal e que eu não achei no mercado. Esse captador de braço, ele é open cover, que a gente chama, né? Ele não tem a tampinha fechada, que depois de arrancar um monte de tampa de captador de tele, eu descobri que mudava o som e que era muito mais legal. Mas de novo, não tinha nenhum que você pudesse comprar na loja, um captador sem tampa ou com essa tampinha diferente aqui, que fosse a do open cover. Ela tem uma ponte da Ripshot com o B-Bender também. Esse é um B-Bender mais simples de instalação. Ele é um B-Bender que você não precisa cavucar a guitarra inteira como as outras. Isso é um protótipo que foi feito para... é um protótipo na minha guitarra, né? Não é uma opção de linha de lá, mas também pode ser colocado. E eu fiquei muito feliz com ela, porque ela é uma guitarra que num custo-benefício muito interessante. Você tem um instrumento pronto com muito recurso que uma tele normal não tem por aí, né? Então, vem sendo aí o instrumento que eu uso mais nos últimos tempos, justamente para conseguir desenvolver ela, né? Essa pintura diferente aqui, isso aqui é um negócio que o pessoal usa em carro antigo, chamado pinstripe. Que isso aqui eu fui pesquisar e eu também estou desenvolvendo uma forma de conseguir colocar nas guitarras, de oferecer esse serviço de colocar os pinstripes. Então, essa é a história. Foi o último projeto aí ligado a teles, com o qual... último pronto, porque eu já tenho mais umas 2 desmontadas lá, tá sempre mexendo em alguma coisa. Bom, eu sou moderador de um fórum chamado Guitar Corner já faz uns 15 anos, né? E isso me gerou a possibilidade de ir conhecendo muitos produtos feitos aqui no Brasil, né? A gente sempre tinha interesse
em estar descobrindo, vendo o que é, fosse um captador, fosse um pedal, fosse um amplificador. E isso, para mim, mudou muito o meu jeito de pensar. Eu já tinha tido muito equipamento gringo, né? Muito equipamento de marca bom. E aí eu comecei a testar coisas e eu descobri que tinha um cara que era quase meu vizinho, que fazia um amplificador tão legal quanto o Mesa Bug que eu tinha, que eu usava para fazer show. E assim aconteceu com captador, com amplificador, com instrumento, né? Não obrigatoriamente tudo que é feito aqui é bom, tudo que é feito fora é ruim, nada disso. Marcas super estabelecidas, tão super estabelecidas, não é de graça. Mas eu sempre tive uma preocupação de custo-benefício no meu setup. E eu sempre julguei o meu equipamento com o ouvido, né? Não com o que estava escrito no headstock ou na marca. Então eu devagarinho comecei a trocar todo o meu setup. Isso é uma coisa que já faz uns 15 anos já. E aí eu comecei com amplificadores, eu descobri as guitarras feitas por luthier, seja a Loud, seja a SGT. Eu descobri muitos fabricantes legais de pedal, eu descobri bons fabricantes de captador. Eu vi evolução de muita coisa, eu conheço, por exemplo, a Malagoli há 20 anos. Eu vi um captador deles de chassi de plástico virar um captador de chassi de metal. Até que o ano passado, o último captador que eles fizeram para mim não devia nada para o captador gringo. Então, um mote que eu tenho no meu setup, nos meus equipamentos, é sempre que eu testar alguma coisa nacional de boa qualidade, que eu puder testar e ele vier no mesmo nível do meu equipamento gringo, eu vou trocar. Se o equipamento for de algum amigo meu, melhor ainda, porque eu ainda vou ter uma condição mais interessante de manutenção, de poder customizar o equipamento, que é uma coisa que a galera não lembra muito, né? Quando você tem um equipamento gringo, você precisa encostar no luthier, ou você precisa trocar, fazer uma revisão, é muito mais complicado do que você pegar o amplificador que o teu vizinho faz e falar, deu problema, você arruma pra mim? Ele pega, no dia seguinte ele te devolve. Lembra que eu falei que eu só toco e invento moda? Na verdade eu tenho uma empresa chamada Groove Handmade que faz um monte de acessórios ligados à guitarra, amplificador, e esse ano eu estou abrindo um braço da Groove Handmade chamada Tele Hot Rod Shop, que justamente serve para conseguir colocar todas essas coisas que eu fui desenvolvendo com os anos em outros instrumentos, ou construir alguns instrumentos com essas características. Ficou curioso? Então acessa o link que aparece aqui embaixo na tela e conheça o meu trabalho. Então agora eu posso dizer, eu sou o Guto Vig e esse foi o meu Custom Shop.